My God, já aconteceu, rapaziada. Eu tava postando sobre isso no giro de notícias dessa semana e da semana passada. E enfim, aconteceu realmente. Os rumores de que o Houston Rockets estava muito interessado no Kevin Durant eram reais. Os rumores de que o Phoenix Suns resolveria isso rapidamente também eram reais. No último dia da temporada da NBA, porque acaba hoje com o jogo 7 entre Oklahoma City Thunder e Indiana Pacers, Kevin Durant choca o mundo anunciando a sua trade. Ou melhor, o Phoenix Suns e o Houston Rockets permitem que essa notícia vaze para o Shams, que sempre posta o furo, sempre tá... Não vou falar essa frase, enfim, sempre tá trazendo a notícia no ponto. Cara, inclusive vai vir o draft, né, semana que vem. Cuidado, você que quer assistir o draft, curtir a experiência de ver sendo anunciado no palco, cara, deixa o seu celular de lado, porque eles sempre publicam no Twitter primeiro, porque o Shams ele consegue todos esses vazamentos. Então, deixa o seu celular de lado para você aproveitar a experiência do draft. Enfim, Kevin Durant trocado do Phoenix Suns para o Houston Rockets. Pasmem, o Houston estava tentando fugir de ter que envolver o Jabari Smith, Tari Eason, Heath Shepard. O Phoenix Suns queria muito mais jovens para desenvolver eles para o futuro da franquia, já que as suas escolhas de draft estão comprometidas. E o Houston conseguiu fazer essa trade acontecer guardando esses jovens. Eu gosto demais do Heath Shepard, não sei qual é o teto dele, não sei se ele vai ser só um TJ McConnell na liga ou se ele vai se tornar um armador mais relevante. Porém, eu gosto muito do Heath Shepard. É que até agora ele não teve oportunidade, não conseguiu mostrar o talento dele, mas pelo que eu vi dele no período ali da faculdade, eu gostei demais. Achei ele um PG muito inteligente, um passador com muita habilidade, muita leitura de jogo e também consegue infiltrar, consegue fazer as bandejinhas dele, os arremessos. Parece um Giddey. Parece um Giddey que saiu do KC e foi pro Bulls, né? Me lembra um pouco o Josh Giddey, tá? Eles também conseguiram guardar o Tari Eason, que foi bem demais nessa temporada, um baita jogador para a defesa do time do Houston. O Jabari Smith foi uma escolha alta de draft, né? E o Houston conseguiu também evitar de trocar o Jabari Smith. Esse, eu não sei se eu faria tanta questão de segurar, porém vamos ver, né? Ele tá ainda no seu contrato inicial, tem muito tempo ainda para mostrar o talento dele, para ser desenvolvido. Vai jogar agora com o Kevin Durant. O Kevin Durant pode dar muitas dicas pro Jabari Smith, tá? Para ele parar de ser chamado aqui no Brasil de Jabagre. Então ainda sobrou nesse time do Houston o Fred VanVleet, o Thompson. O Houston renovou com o Steven Adams, eles ainda têm os Sengun, tem ainda o Jabari Smith, tem ainda aquele Ken Whitmore, que foi, né, um dos jogadores mais estranhos no draft, porque ninguém queria selecionar ele, e acabou que ele conseguiu jogar, tá tranquilo lá no Houston, conseguindo ter tempo de quadra, muita gente achando que ele tinha problemas sérios de lesão, e tá saudável, pelo menos até agora tá saudável. E o que sobrou pro Phoenix Suns, galera? 5-5. São 5 segundas escolhas, que geralmente não rende coisa relevante. A gente tem alguns jogadores na história que foram segundas escolhas e que estão bem na liga até hoje. Nikola Jokic foi segunda escolha. Acho que o Pascal Siakam não foi nem draftado. Agora eu não lembro do Pascal Siakam, me perdoem por não trazer a informação na ponta do lápis, mas não lembro do Pascal Siakam e do Fred VanVleet. Deixa eu pesquisar rapidinho. O Fred VanVleet não foi selecionado no draft de 2016 e assinou com o Toronto Raptors depois. O Pascal Siakam foi a 27ª escolha do primeiro round. Então acabei trocando, né? O Siakam foi selecionado no final do primeiro round e o VanVleet foi selecionado... Quer dizer, não foi nem selecionado no draft, veio depois do draft, né? Mas o que eu queria dizer com isso? Que é muito difícil você conseguir um jogador relevante com a segunda escolha. O Houston deu 5 segundas escolhas para o Phoenix Suns. Além dessas segundas escolhas, Dillon Brooks, que na minha visão tinha chegado nesse time para tirar o peso, o holofote dos jovens, para que ele atraísse toda a pressão, todo o ódio. Sabe, quando você traz um jogador experiente que vai brigar pelos outros que não brigam? Dillon Brooks parecia ser esse nome. VanVleet ainda está com aquele contrato absurdo, mas já está chegando ao fim, já está na reta final dele, já que foi curtinho, né? Dillon Brooks também está na reta final desse contrato. E agora o Phoenix Suns vai ter o Jalen Green para jogar junto do Devin Booker e do Bradley Beal. Algo me diz que esses três não vão continuar juntos no time, cara. Jalen Green, Bradley Beal e Devin Booker. Não tem match, não tem fit, sabe? Não tem encaixe nenhum entre esses três jogadores. Eles três parecem ocupar a mesma posição na quadra, ter o mesmo estilo de jogo.
Então, acredito que o Bradley Beal, Devin Booker, é muito difícil negociar um jogador como o Devin Booker, né? Devin Booker e Jalen Green, cara, o que, que vai ser isso se os dois ficarem no time? Qualquer um desses três que você tire pra deixar os outros dois formando uma dupla é muito estranho. Tipo, imagina, Bradley Beal e Jalen Green, Devin Booker e Jalen Green, Devin Booker e Bradley Beal. Cara, tudo soa muito estranho, né? Não só de pensar neles, mas de imaginar como eles jogariam juntos na quadra. Mas vai que o treinador do Suns dá um jeito e faz isso funcionar, né? O Dillon Brooks é diferente, um jogador muito conhecido pelo seu estilo defensivo, a maneira como ele se dedica defensivamente. Phoenix Suns, se trocar o Devin Booker por um jogador aí que possa ter o mesmo peso que ele tem, porém em outra posição, um pivô, um PF, legal. Pode negociar com o Utah Jazz. Já pensou se o Utah Jazz quer trocar o John Collins, Walker Kessler, Colin Sexton, que também tá no mercado, pelo um Devin Booker, e aí dá algumas 3 primeiras escolhas de draft? Seria uma mudança radical pro Jazz. E o Phoenix Suns teria um time, né? Teria Bradley Beal, teria Colin Sexton, teria o Dillon Brooks, teria... Eu esqueci agora o nome do jogador que foi muito bem nessa temporada pelo Phoenix Suns, um jovem lá, mas esqueci totalmente o nome dele. Mas teria o Walker Kessler, teria o John Collins. Ficaria parecendo o elenco atual do Jazz ou o elenco atual do Washington Wizards, né? Mas quem sabe a gente veja alguma movimentação extra. Agora vamos ao que interessa, talvez o motivo que fez você clicar nesse vídeo. E o que esperar do Kevin Durant? A gente sabe que o Kevin Durant é um grande pontuador. Falei isso no giro de notícias. É um dos maiores pontuadores, um dos melhores pontuadores. É um dos melhores no quesito criação do próprio arremesso. Para você que é leigo, tá chegando agora no mundo do basquete, eles costumam usar esse termo quando o jogador ele não precisa de um passe para ele conseguir arremessar, porque tem muitos jogadores chamados spot-up, 3&D, que são jogadores que ficam no perímetro, recebem um passe e arremessam. É isso que eles fazem. Existem outros jogadores como Stephen Curry, como Luka Doncic, como Trae Young, como LaMelo Ball, como Kevin Durant, que criam o seu próprio arremesso. Você entrega a bola para ele, ele tira um X1 com o cara no meio do jogo. Pega o defensor, às vezes vem outro para fazer a cobertura, tira um X1 ali, faz um drible, uma finta, joga no post, consegue de alguma maneira criar o seu próprio arremesso, tendo a posse tipo de 24 segundos, ele usa, sei lá, uns 10, 12 segundos, mas consegue criar o seu próprio arremesso. O Kevin Durant é um dos melhores nesse quesito, tá? E não sou eu que tô falando, os números dele falam por ele. O Kevin Durant, falei isso também no giro de notícias, ele chega na NBA já jogando em nível de MVP. Ele não demorou 1, 2, 3, 4 temporadas para virar o Kevin Durant. Esse Kevin Durant que vocês conhecem já joga dessa maneira desde que ele chegou na liga. É um fenômeno. Então, por isso, talvez por como foi a carreira dele, ele não entra no top 10, porque o top 10 é muito restrito. São jogadores que conseguiram feitos absurdos, né? Como Shaquille O'Neal, Magic Johnson, Larry Bird, jogadores que marcaram muito a sua época. O Kevin Durant, ele é da época em que o LeBron tava no prime, né? O LeBron tava no prime e o Kevin Durant chegou na liga. Aí o Kevin Durant jogando em nível MVP, aí chega o Stephen Curry na liga e começa a virar números, joga no time do Golden State que faz o que vocês sabem que fez. Aí o Kevin Durant vai pro Golden State, consegue ganhar 2 títulos. Nessas 2 temporadas no Golden State, muita gente fala que ele foi o melhor jogador do Golden State Warriors durante essas temporadas. Só que aí tem um probleminha ali com o Draymond Green, acaba saindo do time e aí vem a crítica dos torcedores do Warriors. O que o Kevin Durant conseguiu fazer na liga em matéria de títulos sem o Stephen Curry? E aí é o argumento que eles usam para dizer que o Kevin Durant não foi o melhor jogador do Golden State durante esse tempo. Mas a discussão, o tema do vídeo não é esse. O tema é o que esperar do Kevin Durant jogando no Houston Rockets. Então, dei uma breve passada pelo currículo do Kevin Durant, ressaltando que ele é sim um jogador fenomenal na criação de arremessos. Porém, Kevin Durant está próximo dos 40 anos. Ganha muito dinheiro. O time do Houston foi muito bem na temporada. Segunda seed, né, na Conferência Oeste. Absurdo. Time... Uau! O que o Houston fez essa temporada foi até inesperado, sabe? Tipo, tem um núcleo muito jovem, talentoso, que esperava-se que desenvolvesse mais umas 2 temporadas. Mas assim como o Orlando foi uma grande surpresa, o Houston também foi uma grande surpresa. Teve uma evolução absurda. O Van Vliet e o Dillon Brooks funcionaram realmente como a diretoria tinha pensado quando trouxe esses 2 jogadores. E agora,
Eles perdem o Jalen Green, que chocou nos playoffs. Jalen Green chocou nos playoffs, jogou nada nos playoffs. Teve 1 ou 2 partidas boas, mas o resto horrível. Então, um jogador que se mostrou muito inconsistente ou que não tem aquela veia competitiva que o Anthony Edwards mostrou que tem. O Green parece que... O LaMelo é o pior de todos nesse sentido, de mentalidade de vitória. Aí o Jalen Green parece um pouquinho melhor que o LaMelo nisso. E o Anthony Edwards é tipo o sonho que as franquias têm, que é escolher um jogador que tem a mentalidade vencedora que a gente vê no Anthony Edwards. Anthony Edwards tá lá, no outro patamar aí desses jovens jogadores que chegaram na liga com mentalidade vencedora, que a gente viu e conhece muito quando vê algo sobre o Kobe Bryant, sabe? Essa mentalidade de trabalho não tá pronto, vou acordar mais cedo, vou treinar mais. Então o Anthony Edwards, ele tem essa junção de mentalidade vencedora e talento, sabe? Que falta para o Anthony Edwards, tem isso que falta no Jalen Green. Então o Houston se livrou do Jalen Green e vai ter o Kevin Durant. Então acredito que a gente pode esperar um Kevin Durant jogando em alto nível com um time muito bom. Eu acredito, aquele Nets que o Kevin Durant teve era muito bom, tinha muito talento também, Kyrie Irving, James Harden, enfim, time muito bom. Mas eu acredito que esse Houston Rockets com o Kevin Durant pode ter uma temporada melhor do que aquela temporada do Brooklyn Nets, quando eles conseguiram jogar, né? Quando não foram atrapalhados por pandemia, por Kyrie Irving, por James Harden fora de forma, quando eles conseguiram jogar aquele prime do Nets que a gente viu com o Durant, o Kyrie Irving e o James Harden, ainda tinha o Blake Griffin nesse time também, né? Acredito que aquilo, o máximo que a gente viu daquele time, a gente vai ver do Kevin Durant agora. Porque quando o Kevin Durant jogou nessa temporada, ele jogou bem. Ele consegue manter a média dele de 25 pontos. Ele consegue ser um jogador muito perigoso ofensivamente. E ele vai ganhar um time pronto. Porque olha o que o Houston perdeu. Jalen Green, Kevin Durant supre, faz até mais pontos que o Jalen Green. Perderam o Dillon Brooks, porém tem o Thompson. É o Thompson, né? Eu não sei se é... Eu confundo o nome dos gêmeos, né? Mas vamos chamar pelo sobrenome, porque tem o Amen Thompson e o All-Star Thompson, mas eu acho que é o Amen Thompson. Defensivo demais, velho. O Fred VanVleet não é mais aquele grande defensor de perímetro, mas é um bom armador pro time do Houston. Aí a gente vai ter o Heath Shepard, quem sabe ganhando uma vaguinha na rotação, entrando mais minutos, e ele vai entregar muito passe de qualidade. Aí tem o Thompson, que joga muito. Ainda tem o Jabari Smith desenvolvendo, ainda tem o Tari Eason, ainda tem o Ken Whitmore, tem o Shengun, tem o Adams. Que time. Que time o Houston Rockets tem. E eu acho que foi o encaixe perfeito. Se o Oklahoma City Thunder tivesse tido uma temporada horrível, péssima, feia, quem sabe seria o OKC agora e não o Houston, indo atrás do Kevin Durant. Mas como a temporada do OKC foi fenomenal, absurda, e os playoffs deles também incríveis, Kevin Durant, que foi tão especulado voltando pro Warriors, tão especulado voltando pro Oklahoma, vai terminar sua carreira, acredito eu, no Houston e brigando pelo título, tá? Brigando com esse Dallas Mavericks de Cooper Flag, Klay Thompson, Kyrie Irving, Anthony Davis e mais os jogadores role players que tem no elenco, brigando com esse Oklahoma City Thunder, com o Denver Nuggets, vamos ver o que a gente vai ter de movimentação do Lakers, brigando com o San Antonio Spurs. Mais uma vez, a Conferência Oeste vai ser a melhor conferência de se assistir e de se acompanhar. Incrível o quanto acontecem movimentações e movimentações, e a Conferência Oeste continua sendo a melhor de se acompanhar pelo nível que a gente tem dos jogadores e dos times. Então, o que esperar de Kevin Durant no Houston Rockets? Brigar por título. Brigar por título. Kevin Durant ainda não acabou, tá? Ele pode não ser bom de vestiário, mas pra uma temporada, pra 2 temporadas, vai ser absurdo. Assim como vai ser absurdo o Dallas Mavericks com Anthony Davis, com Kyrie Irving, Klay Thompson e Cooper Flag. Vai ser absurdo o Houston Rockets. Tô hypado de novo pra NBA. Cara, essa troca aí, hypa de novo. Pra assistir jogos do Houston, pra assistir jogos do Spurs com Wembanyama, com Fox e com a segunda escolha, Dylan Harper. Pra assistir jogos do Dallas Mavericks com a chegada do Cooper Flag, um talento geracional. Pra assistir a próxima temporada com o Luka Doncic mais magro. Pra assistir a temporada do meu, do seu, do nosso Charlotte Hornets. Eu não poderia terminar o vídeo sem falar deles. Tomara que o VJ Edcombe sobre na 4ª escolha e a gente consiga ele. E aí, o que você quer dizer? Deixa aí nos comentários o que esperar de Kevin Durant no Houston Rockets. Deixa aí, tá? Quem ganhou nessa troca, pra gente fechar o vídeo? O Houston. O Houston ganhou nessa troca. Perdeu a primeira escolha deles desse ano, que ia ser a escolha número 10. Perderam o Jalen Green,
que a gente ainda não sabe quem ele vai se tornar. Vai que o Jalen Green vira o Shai Gilgeous-Alexander. Uau, uau. Ninguém esperava que o Shai virasse o Shai quando ele foi trocado do Clippers para o Oklahoma City Thunder. Se o Jalen Green virar o que virou o Shai, aí quem vai ter perdido vai ser o Houston. Mas se acontecer o que é esperado, que o Jalen Green seja esse jogador mediano mesmo, o Houston vai ganhar 2, 3 temporadas, enfim. Enquanto o Kevin Durant estiver em Houston, eles vão brigar por título. Porque o Fred VanVleet vai acabar o contrato dele. Heath Shepard pode se tornar o substituto. Ou o Thompson pode fazer essa função muito bem de armador também. Tem um pivô já, Alfred Sengun. Tem o PF, Jabari Smith, com a vinda do banco do Tyree Eason. Tem o Ken Whitmore. Uau, e ainda tem a Free Agent. Ainda tem a Free Agent. Foi muito bem montado esse time do Houston, sem pressa, com paciência. E agora eles recebem a adição do top 12 da história da NBA, Kevin Durant. Posso colocar ele em top 12? Eu podia fechar esse vídeo fazendo um top 10, né? Mas já tem discussão demais nesse vídeo. Porque senão, vai que eu, nesse top 10, acabe deixando o Curry de fora. Depois a gente faz um vídeo de top 10 jogadores para encaixar o Kevin Durant em 12º. Porque para fazer esse top 12, eu sei o nome dos outros 11. Eu sei. Você sabe também quais são os outros 11 jogadores que estão na frente do Kevin Durant. Curry, Kobe Bryant, Shaquille O'Neal, Tim Duncan, Hakeem Olajuwon. Vamos deixar pra depois, porque ainda tem o Magic Johnson, Larry Bird, Will Chamberlain, Bill Russell, LeBron James, Michael Jordan. Eita! Até depois, galera. Hoje tem jogo 7, hein?